CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo. Vou chamar a Nícia para tocar uma musiquinha para a gente, para preparar uma nossa musiquinha. Oi, Nícia, boa noite. Boa noite, Kátia. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem. Ouço Deus, Jerônimo Mendonça. Linda música, Nícia. Muito bem. Obrigada. Agora vamos ler a página, né, do nosso livrinho para dar início à nossa palestra. Agenda Cristã. Ditado pelo Espírito André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. Semeadura. Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro.
Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará fruto e receberá frases rudes. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. Senhor Mestre Jesus, peço permissão para dar início ao nosso estudo, que o Senhor possa estar presente em nossos corações, nos lares, que o Senhor possa nos dar entendimento, meu Pai, para o estudo de hoje, que possa dar-nos boas vibrações, intuir o nosso irmão Eduardo, que o Senhor possa protegê-lo e que possamos ter uma noite tranquila de estudos. Peço a espiritualidade que nos permita fazer o estudo, pedindo permissão para dar por iniciado esse estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Que assim seja, meu Pai. Chamo Eduardo Henrique para a nossa palestra. Boa noite, Eduardo. Acho que você está sem som. Agora eu estou com som. Boa noite a todos, muito feliz outra vez. Agora fica mais fácil, né? Isso. Agora, porque o Ricardo está no controle, aí eu fico pensando se ele vai controlar tudo, mas ele está controlando só o que tá, só o vídeo aí. Aí pode entrar então com a palestra, então, Ricardo, por favor. Então, boa noite a todos. Vamos estudar na noite de hoje, mais a continuidade aí do Livro dos Espíritos, na parte primeira, e a gente sempre gosta de chamar a atenção sobre o capítulo, né? Porque quando a gente pega, né, primeiro parte primeira do Livro dos Espíritos, causas primárias. Então, quando a gente está falando de causas primárias, a gente está falando lá do iniciozinho dos conceitos, né? Então, nós vamos para a base dos conceitos. E desse capítulo 4 é o capítulo que vai tratar a respeito do princípio vital. Então, nas questões de 60 a 65, que é o estudo da noite de hoje, nós vamos trabalhar seres orgânicos e seres inorgânicos. Como a gente está falando de princípio, como a gente está falando do início das coisas, né, e nós não podemos deixar de, obviamente, conectar o conteúdo do início com o conteúdo do agora, né, das nossas situações do hoje em dia, nós trouxemos para a introdução do nosso trabalho um slide do nosso companheiro Leon Denis. É um slide que eu trouxe aqui na origem também, porque para dizer a verdade, eu nem sei transcrever de maneira errada, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter cansado de ouvir essa colocação aqui de uma maneira um pouquinho diferente e sendo atribuída a Leon Denis. Só que da maneira como ela é trazida dentro do movimento espírita, ela não acontece em nenhuma obra de Leon Denis. E o que existe dentro da obra do Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, especificamente na parte do problema do ser, no capítulo 9, que fala da evolução e da finalidade da alma, aí ele traz essa belíssima página que está aí para a gente, né? Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Essas colocações são muito interessantes porque a gente precisa ir na origem das palavras, a gente precisa ir no conhecimento mais específico do que cada palavra quer dizer, para a gente não incorrer em engano. O que ele está dizendo para a gente? Ele está respondendo para a gente que na planta a inteligência dormita. Para quem não sabe o que significa o dormitar, dormitar é aquela situação que a gente fica às vezes, né? A pessoa às vezes chega do trabalho, chega no final de semana, seja, deita no sofá, muita gente já deve ter visto essa cena, e aí a pessoa às vezes liga a televisão e aí ela fica com o controle remoto na mão, mas ela está muito cansada, acaba dando uma apagada, né?
E aí alguém vai lá e aperta o botão, né? Ou tenta pegar o controle remoto na sua mão, aí você diz assim, ei, o que você está fazendo? Aí a pessoa fala, não, estou tirando da sua mão o controle que você está dormindo. Aí a pessoa fala, não estou dormindo, estou acordado. Mas a pessoa não está dormindo, né? Ela não está nem dormindo nem acordada, ela está dormitando. Ela está naquele estágio que a gente vê, às vezes, crianças, ou às vezes é pré-motorista, a pessoa dirigindo. Dirigindo, então, nem se fala. Né? Muita gente, quando está dirigindo, ela fica parada às vezes e vai andando, vai tomando caminho, vai dirigindo. E aí, quando chega lá na frente, ela fala assim, como é que eu vim parar aqui? Né? Por quê? Porque ela, naquele estágio, ela entrou num automatismo, ela não está desperta ainda, ela não está ainda ligada. Né? Ela entrou meio num modo contínuo, né? Num moto contínuo de conseguir resolver as coisas e fazer as coisas dirigindo. E a gente vê esse tipo de situação, mas também vê no animal esse estágio do sonho. A inteligência no animal sonha. Como é que é esse sonho? Esse sonho não é o sonho da pessoa que está dormindo. Esse sonho é aquele sonho que a pessoa às vezes para e fala assim, ai, se eu tivesse possibilidade de poder viajar para tal lugar, aí a pessoa fica bolando a viagem, fica assim, né? Ela fica, né, calculando, planejando uma viagem na cabeça dela, né? Fica fantasiando, né? Então é esse tipo de sonho, são sonhos dessa maneira. Tá? Então ele botou aqui que na planta a inteligência dormita e no animal sonha. E aí quando entra no estágio do homem, no reino hominal, a inteligência, ele diz 4 estágios que a inteligência deve passar. Né? E aí ele diz então, acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Para a gente poder entender que a inteligência, quando chega no patamar do homem, né, a primeira coisa que ela vai ter que fazer vai ter que ser esse acordar, de despertar. Mas essa palavra acordar aqui também pode ter muito a ver com a questão da pessoa entrar em acordo, começar a entrar em acordo com as leis de Deus. Né? Acordar de acordo, de buscar acordo, né? Acordar de buscar acordo com as leis de Deus. Conhece-se porque a pessoa vai começar a se conhecer, não nos conhecemos plenamente ainda. Possui-se porque a pessoa vai começar a domar as suas más inclinações, ainda não dominamos todas as nossas más inclinações. E torna-se consciente, que é o patamar também seguinte, que também ainda não somos plenamente conscientes, né, das nossas atividades, das nossas coisas que a gente tem que fazer no dia a dia. Por isso até que a gente incorre muitas das vezes em equívocos, em enganos na nossa caminhada. Essa questão que está aqui dentro do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né, do Leon Denis, ela tem tudo a ver, né, com o encaminhamento que é dado por Allan Kardec, comentário de Kardec na questão 540, quando ele diz assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o ato primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Tá? Essa é a tradução mais correta que a gente encontra, tem outras traduções, mas essa tradução é correta porque mostra que a inteligência ela começa por utilizar as questões materiais. É isso que ele está falando nesse momento. Tá? Então, tudo bem. E aí a gente entra finalmente na questão 60. Essa questão 60, ela diz assim, é a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta. Né? Repara que ele está dizendo, ele está conversando sobre a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. Aí a resposta dos espíritos, sim, a lei de atração é a mesma para todos. Quando a gente chega na química, eu juro para você que a gente não vai estudar esse quadro enorme que está aqui, mas eu coloquei esse quadro enorme aqui porque esse quadro lá ele trata a respeito das ligações químicas. Né? Então, quando ele trata das ligações químicas, a gente tem aqui a teoria dos octetos, a gente tem as ligações covalentes, as ligações iônicas, as ligações metálicas. Eu não estou preocupado em entrar dentro desse conteúdo aqui não, tá? Isso aqui é coisa lá para química. O pessoal que estuda química gasta energia estudando esse tipo de conteúdo. O que a gente tem que perceber é o seguinte, que para os espíritos, né, a visão dos espíritos não é uma visão
né, limitada no patamar onde nós estamos. Eles tratam do assunto num patamar maior, num patamar mais alto. Então a visão deles, né, e eles dizem que a lei de atração é a mesma para todos, dizendo para a gente assim, que existe uma questão de atração que está no patamar maior do que esse patamar que está sendo dito pela nossa matéria. Para a ciência, as ligações são covalentes, iônicas e metálicas. Para os espíritos, a lei de atração e inorgânicos. Daqui a pouco a gente vai estudar e vai ver do que se trata essa situação. Quando ele trata a respeito disso, como é que a gente vai, da onde é que a gente vai ver esse conteúdo? Nós, quando estudamos o Livro dos Espíritos, na questão 27, a gente aprendeu que tinha lá na formação, né, como a Trindade Universal, é assim como os espíritos chamam, a Trindade Universal que compõe todas as coisas, é composta de Deus, é composta das partes espirituais e é composta das partes materiais. Só que, quando ele diz e vai introduzir o conceito do fluido universal, ele diz que a matéria, nesse lado da matéria, a gente deve somar o fluido universal. E aí, quando você vai estudar um pouco mais adiante e ver as definições ou a própria definição do fluido universal, a gente vai entender que o fluido universal, por definição do Livro dos Espíritos, na questão 27, dá estabilidade à matéria. Né? É aquela parte do livro, né, em que ele, inclusive, chega ao ponto, eu vou até pegar aqui para a gente não incorrer em nenhum tipo de engano, né? Então a gente gosta de como está lá dentro do Livro dos Espíritos, né? Para poder chegar e dizer assim, não tem a menor... Então eu estou aqui na minha mão com o Livro dos Espíritos. Não sei se a luz vai permitir que vocês enxerguem, mas acreditem, o Livro dos Espíritos. Eu estou aqui... Obrigado, Ricardo. Ficou bem melhor mesmo, tá? Eu estou aqui na questão número 27, e aí no finalzinho da questão 27, o último parágrafo da questão 27, último período, inclusive, diz assim, esse fluido universal sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio estaria em visão e as propriedades que a gravidade lhe dá. Ou seja, aqui dentro do Livro dos Espíritos, na questão 27, ele vai definir esse camarada aqui, o que é o fluido universal. Ele diz várias vezes que o fluido universal não é matéria, inclusive diz que se quiser considerar o fluido universal matéria, teria que considerar também, não haveria razão para não considerar também o espírito matéria, e a gente sabe que o espírito não é matéria, né? Então, o fluido universal não é matéria, está escrito aqui no livro, na questão 27, várias vezes, tá? E aí ele define a questão do fluido universal como sendo esse elemento que vai dar, né, à matéria, né, esse princípio que vai dar à matéria o perpétuo, né, se não existisse, ele daria à matéria perpétuo estado de divisão. Já que ele existe, ele dá a possibilidade da coesão da matéria. Então essa já aqui na questão 27, ele amarra com a questão 60, para a gente poder saber onde é que está, né, a origem dessa situação. Eu não sei por que o som está falhando, né? Eu estou aqui com... Não sei por que está falando, Renata. Não, Renata, não sei. Depois, se alguém estiver vendo também, estiver falhando, alguém fala aí, por favor. Conforme for, a gente coloca fone de ouvido para tentar melhorar. Bom, quando você entra na questão 61, a questão 61 diz o seguinte: a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos espíritos, a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. E aí você chega, também coloquei aqui a tabela, né, a tabela periódica, tá? E eu botei a tabela periódica, eu vou carregar o fone de ouvido.
Vou carregar o fone de ouvido para ver se é alguma coisa de transmissão. Você não quer reiniciar teu modem, não? Eu já acho que é o reiniciei. modem. Hã? Já? O modem deu uma resetada aí. Eu já dei resetada no início. Ah, tá. É que normalmente isso acontece quando o modem está muito carregado. Quer deixar... Não. Continua. Vou descer. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Você quer que eu desligue que eu bote o fone de ouvido? Não, eu não acredito que seja problema de som de ouvido. É a internet que está falhando. Você está travando. Você está congelando junto com o som. É isso, porque eu percebo aqui que você para. Eu estou com uma tela grande aqui na minha frente. Eu percebo que você para. Você dá uma congelada. Às vezes o teu som continua. Às vezes na congelada o som para também. Mas está dando para levar, Eduardo. Está dando com um pouquinho de... Tá dando para levar. Tá bom. Eu prometo a vocês que se porventura ficar falho o som, depois a gente tenta gravar de novo em outro horário, porque quando é problema de internet não tem jeito, né? Vamos lá, vamos continuar o trabalho. Então aqui, assim, dentro dessa questão 61, ele colocou a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos e a resposta dos espíritos. A matéria é sempre a mesma, né? Mostrando para a gente que, né, nosso conceito de tabela periódica de elementos. A tabela periódica de elementos é a tabela que vai indicar os elementos químicos que existem dentro do nosso planeta e que vão formar a diversidade dos seres e das coisas que existem dentro do nosso planeta. Então aqui estão os elementos químicos que formam a matéria do nosso planeta. Então ele está dizendo a mesma coisa, né? O espírito não pode nem fazer diferente. O espírito crava, né, com a questão da ciência, mostrando para a gente que a matéria é sempre a mesma. Agora, nos corpos orgânicos, além da questão de existir as matérias, existe também uma animalização dessa matéria, que é uma conceituação que a gente vai ver daqui a pouquinho, já inclusive na próxima questão. Ele diz assim: qual a causa da animalização da matéria? E a resposta: sua união com o princípio vital. Eu trouxe esse quadro aqui eu copiei de uma palestra na internet. Eu adoro dizer a fonte, mas eu não encontrei a fonte dele novamente, tá? Esse quadro aqui assim, vou pedir para o Ricardo ampliar, bota maior o quadro, só o quadro, por favor, para a gente poder seguir ele, né? O que esse quadro ensina para a gente? O quadro ensina o seguinte, que o fluido universal, do fluido universal, vai se haver aquelas transformações. A primeira grande transformação do fluido universal é a transformação do fluido universal em fluido cósmico universal, esse sim, matéria elementar primitiva. E aí o fluido cósmico universal, matéria elementar primitiva, vai abrir em dois patamares. Um deles, o fluido vital. O fluido vital que se caracteriza por ser um princípio vital inativo. É o princípio que vai dar vitalidade às coisas, mas ele está inativado, ele não está ativado ainda. E ao mesmo tempo, o fluido cósmico vai ser responsável para a criação dos elementos, das moléculas, das coisas todas, e vai cuidar então de todas as questões de matérias e energias passivas. Aí o que vai acontecer? O princípio inteligente, tá? Que lá na questão da questão 23 do Livro dos Espíritos, mais uma vez nós vamos recorrer aqui ao Livro dos Espíritos para poder não haver nenhum tipo de dúvida. Na questão 23 está dizendo assim, que é o espírito com letra minúscula. E aí a resposta é o princípio inteligente do universo. Então, nesse estágio, nesse momento, o princípio inteligente do universo vai se valer de uma parcela desse fluido vital, e aí esse fluido vital, né, ele vai deixar de ter esse estágio, né, esse estado, né, inativado, e vai passar a ter um estado ativado. E aí esse estado ativado é que vai fazer a vida dentro dos elementos, dentro das coisas que a gente vê, dentro dos seres orgânicos, tá?
E aí a gente coloca aqui assim, o comentário dizendo que o princípio vital ativado é a força motriz dos corpos orgânicos. Quem ativa o princípio vital? Quem ativa é a vontade soberana de Deus, nosso Pai. Tá? Deus dá a vida, Deus retira a vida dos seres e de tudo que imaginar, né? Como diz lá o nosso querido Chico Xavier, né, naquela belíssima colocação, quando ele diz assim: não há sequer uma folha seca que não caia, que não seja pela vontade de Deus. Para a gente saber que a vontade de Deus, pela providência divina, né, que toma conta das menores e das maiores coisas, a vontade de Deus é soberana em cima de todas essas situações. E aí, na questão 63, ele traz para a gente assim, Kardec em preto, perguntando, né? O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou é causa? E aí a resposta dos espíritos, uma e outra coisa. Espetacular, né? Porque se você estiver olhando por um ponto de vista, ele vai ser uma coisa, tá? Ele vai ser né? Ele é um agente, né? Ele é um agente que vai propiciar a vida. Se você olhar por um outro aspecto, ele vai ser uma propriedade da matéria. E aí depois ele diz assim: a vida é um efeito de um agente sobre a matéria, que é esse, né, princípio vital ativado que a gente falou agora há pouco. Não é vida. Então, quando ele está lá naquele estágio de desativação, do mesmo matéria não pode viver sem esse agente. Uma matéria sem o princípio vital, um corpo que esteja sem o princípio vital não vai ter vida. Tá? Então, o princípio vital sem a matéria, ele não é considerado, continua sendo o princípio vital, mas ele não está ativado, não está ligado à matéria, não está com a vontade de Deus exercendo, né, a ação sobre a sua situação, né? E ao mesmo tempo a matéria, quando não tem princípio vital, ela também é considerada uma matéria que não tem, né, que não ele todos os seres que o absorvem e o assimilam. Esse todos aqui, talvez eu devesse botar com letra garrafal vermelha, para a gente poder entender que todos os seres vivos possuem esse fluido, esse problema que existe nos cientistas. Porque os cientistas já sabem, o corpo humano é composto por tantos por cento de água, tantos por cento de ferro, manganês, magnésio, não sei o que, vamos dizer tudo, carbono, minerais, dizem tudo que existe dentro do corpo. Se pegar todas essas matérias, colocar dentro de uma coisa e tentar misturar para tentar formar um ser humano, não consegue formar. Ou seja, o ser humano desmontado dá tantas questões, dá tantas quantidades específicas, né, de matéria, mas quando você junta toda essa matéria e tenta formar um ser humano, você não tem esse princípio vital ativando, né, ativando. Então, aqui eu trouxe essa imagem mais uma vez, né, justamente para poder ver no slide maior a informação, né? Tá? O que ele está dizendo para a gente é isso daqui, que o princípio vital, quando ele está ativado, aí sim ele vai ser a força motriz, né? Ele é o agente, a força motriz dos corpos orgânicos. É isso que ele está trazendo para a gente. Na questão 64, ele traz para a gente assim, Kardec pergunta aos espíritos: vimos que o espírito e a matéria são 2,27, como a gente falou agora há pouco, né? Deus, espírito e matéria. Esse espírito com letra minúscula, matéria, né? São princípios. Nós estamos na primeira parte do Livro dos Espíritos. A gente não chegou na segunda parte do Livro dos Espíritos,
que vai tratar da questão da vida espírita. Tá? Então, ainda nós não estamos tratando de espíritos. Tá? A primeira questão, quando trata de espírito, é justamente a 76, que definição se pode maiúsculo, que é a individualidade dos seres, né? Ele diz assim: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, esse momento aqui, ele está falando está falando de nós, espíritos, de cada um de nós. Naquelas questões anteriores a esta, na primeira parte, ele está falando de princípios. Tá? Então, aqui entra a questão da planta, entra a questão que são os seres orgânicos, são os animais, as plantas, os animais, né? E também, obviamente, o homem, porque também fazemos parte de seres orgânicos. Tá? Então, essa é uma informação importante para a gente poder botar as questões nos lugares certos e não misturar conceitos. Né? Porque senão a pessoa pensa que aqui ele está falando de espírito e individualidade, né? Os seres inteligentes da criação, como diz na resposta da questão 76. Então, nesse momento, a gente não pode incorrer nesse engano. Tá? E aí ele diz assim, resposta dos espíritos. Sem dúvida, né? Vou repetir, o princípio vital, porque a gente estava lá no início da questão, né? Vimos que Aí ele pergunta, o princípio terceiro, aí ele diz assim, sem dúvida um dos elementos necessários à sua origem tá? Então, o que ele está colocando para a gente? Isso aqui é espetacular, porque ele está colocando para a gente assim, que a fonte de toda a informação, a origem de todas as coisas está lá dentro do fluido universal. Que se faz uma grande modificação, fluido kármico universal, e esse fluido kármico universal faz uma grande modificação para poder chegar até o fluido vital. E o fluido vital vai chegar nos princípios vitais, ativado e não ativado. E aí ele diz assim, para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. Então, olha o que ele está falando. Quando ele fala do mesmo princípio, aí a gente tem que ir lá na parte dos princípios. Aí na parte dos princípios, aí a gente tem fluido universal, fluido kármico universal. Tá? Esses são os princípios que vão gerar todas as coisas a partir lá do princípio das coisas. Na 64A, ele ainda pergunta, Kardec, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto. Tal, em virtude de certas modificações. Aí a resposta dos espíritos muito clara, né? Isso é a consequência do que dissemos. Tá? Isso é a explicação do que a gente disse. Né? Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto. Esse agente que está aqui, que vai dar a questão da vitalidade, né? Esse agente que é o fluido vital, que vai gerar o princípio vital inativo, que vai ser ativado pela vontade de Deus, esse tipo de coisa que está aqui, isso daqui não é uma coisa distinta. Não, isso aqui é uma consequência, né, de transformações. O fluido universal, ele vai dar estabilidade à matéria. O fluido kármico universal é a matéria elementar primitiva. E a partir desta constituição, matéria elementar primitiva, por isso que na resposta anterior, nós vamos voltar, olha como é que ele diz, matéria universal modificada. O que ele está dizendo? Universal, tá? Fluido kármico universal que vai ser modificado. A partir da modificação do fluido kármico universal é que a gente vai poder ter a criação do fluido vital, do princípio vital inativo e finalmente vai chegar no princípio vital ativado. E aí ele pergunta na questão 65, o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? E aí a resposta dos espíritos sensacional, porque diz assim, o princípio vital tem a sua fonte no fluido universal. Ele vai lá na origem.
Ele foi lá atrás, na origem, tá? Porque é a partir do fluido universal que vai ter toda essa série de transformações. E aí depois ainda coloca dizendo assim, é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário, o laço entre o espírito e a matéria. Tá? Isso daqui assim está lá na questão 27 do Livro dos Espíritos. Eu vou repetir para vocês, né, que esse conteúdo está na questão 27. Ele não está falando de espíritos com letra maiúscula, da 76, questão 76 do Livro dos Espíritos. Ele está falando espírito com letra minúscula, lá da questão 23 do Livro dos Espíritos. Tá? E o Espírito São Luís, lá no Livro dos Médiuns, no item 74, nos subitens 5 e 6, ele vai trazer esclarecimentos muito interessantes a respeito desse assunto. Porque lá, São Luís traz para a gente o seguinte, né? Livro dos Médiuns, item 74, diz assim, em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? O que ele está querendo saber? Que ele quer saber se a gente, nós, eu, você, temos condição de conseguir ir na maior simplicidade possível do fluido universal. Resposta dos Espíritos. Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Aí tem que sorrir, né? O que ele está dizendo para a gente? Nós não temos capacidade de conseguir ir na direção da origem do fluido universal. Nós não temos capacidade. Para poder ir na direção, não estou nem falando que a gente vá lá na origem, eu estou falando de ir na direção, para a gente poder entender 100% como as coisas funcionam. É tão difícil que ele diz para a gente que a gente precisa ascender a espíritos puros. Mas aí depois ele fala assim para a gente, no vosso mundo, no nosso, ele, o fluido universal, sempre se acha mais ou menos modificado. Como é que a gente lê isso? A gente lê assim, no nosso mundo, o fluido universal sempre se acha mais modificado ou menos modificado para poder formar a matéria compacta que nos cerca. O que isso quer dizer? Que ele vai se modificar mais para transformar em fluido cósmico, para se transformar em átomos, moléculas, elementos químicos, etc, 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 até a gente chegar nas substâncias e nas coisas materiais, tá? E, ao mesmo tempo, vai estar também não modificado para poder dar estabilidade a essa matéria, como está dito lá na questão 27, na definição de fluido universal, dizendo para a gente que ele vai estar, né, penetrando, né, e vai estar preenchendo a matéria, dando à matéria essa estabilidade necessária para que ela possa ter as qualidades, né, ou as propriedades de peso, de massa, todas essas coisas, como dentro do Livro dos Espíritos ele colocou, né, a gravidade lhe dá, porque uma coisa recebe efeito da gravidade, porque a gente lembra disso, né? A gravidade é uma força, e como força, massa vezes aceleração, e aí a gente vai poder ter, né, a questão do peso, né, no nosso caso, né? E aí ele diz assim, entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. E aí eu coloquei a beleza do fluido magnético animal na prática no nosso dia a dia. Como esse fluido consegue funcionar. Ele funciona no passe, né? Eu estava conversando com o pessoal, fazendo um estudo outro dia, e contei para o pessoal do estudo que a pessoa, né, essa pessoa que está falando com vocês aqui, que sou eu, né? Eu estou com um problema aqui no ombro, né? Eu fiz uma ressonância magnética, e o aspecto desse meu ombro aqui, assim, deu uma página de problemas, tá? Uma página de problemas. Inflamação, um monte de tendão, tendinite, tendinose, é um verdadeiro, só palavrão, né? Só problemas, cheio de problemas. Cada palavra que a gente nunca viu, eu nunca tinha visto na minha vida. Orteo, não sei que é lá das quantas, e por aí vai.
Aí eu estou recebendo passe, né? Estou recebendo passe. O que acontece? A pessoa está aplicando passe no meu ombro, ela bota a mão, ela não bota a mão no ombro, ela bota a mão aqui, ó, a distância do ombro, tá? E eu quero dizer a vocês que ela não me parece que tenha conhecimento de que partes são compostas o ombro. Ela só está ali aplicando passe, é uma médium aplicando passe, tá? Pois acreditem, um médium aplicando passe, e eu peguei para dar uma olhada, né, imagens, um monte de imagens, para poder tentar entender o que está acontecendo aqui. Então eu sei atualmente quais são os tendões que estão com problema, e eu vou contar uma coisa para vocês. A pessoa está com a mão aqui, e esses tendões, esses elementos que estão com problemas aquecem. Tá? Então por que isso acontece? Porque é uma coisa, é uma ação, né, desse fluido magnético animal que vai na direção da pessoa, atingindo nos locais que precisam ser curados. Mesmíssima coisa é aquele beijo que a mamãe dava, né, no filhinho que batia com a mão. Ai, mamãe, batia a mão. Aí a mamãe vai lá e dá um beijinho, né? Pode ser o beijo dos namorados, não tem problema nenhum. Um beijo que dá uma mãe num filho, um filho na mãe, marido, mulher, pai no filho, irmãos. Ou seja, beijo todo mundo, amigos, beijo de todo mundo. Tá? Abraços. Eduardo, nós não estamos abraçando. Nós não estamos abraçando. Mas isso aqui é troca de fluidos. A mesma coisa, sorrisos, né? A diferença que faz a gente chegar num lugar e a gente sorrir e a gente chegar no lugar com o cara amarrada, né? A questão do carinho, a questão do sopro, que é também com criança muito se faz, né? A pessoa, vai passar, né? Mas também tem passe de sopro, tem outras tantas questões. E aí não colocamos etc. aqui, porque se a gente for começar a falar sobre esse assunto, não vai acabar hoje, tá? De tantos casos que existem de fluido magnético animal, né? É o carinho que a pessoa faz uma na outra, né? O afago, aquele carinho que faz naquele parente que está no hospital, que às vezes você passa a mãozinha assim na cabeça dele. Ô, meu amigo, que bom te encontrar, como é que você tá? Com muito carinho, sabe? Com muito carinho. Eu falei isso uma vez, aí uma companheira chegou e disse assim no final do trabalho, disse assim, não se pode tocar nos doentes no hospital, né? Olha, nós estamos falando aqui de palestra, né? Claro que existe uma norma, não sei o quê, existe um monte de coisa, mas pelo amor de Deus, tá? Em dias normais, qual é a pessoa que não toca naquele irmão, naquele ser querido, que não passa esse, né? Caso recomendação médica específica, caso, né, se a coisa requerer um cuidado maior, claro que você não vai tocar, tá no CTI, não vai tocar, tá? Agora, se é um amigo que está numa enfermaria, né, é difícil que a gente não consiga fazer isso, tá? Então, esses toques, esses carinhos, você não precisa ficar segurando na mão da pessoa, não precisa passar a mão na boca da pessoa, no nariz, não precisa isso. Mas você pode tocar o antebraço da pessoa, para ela saber que você está ali, entendeu? Você toca o antebraço, bota a mãozinha assim nela, tá? Mexe assim com a mão, como estou fazendo aqui agora, assim, vai mexendo assim, tá? Tudo isso é passe, tudo isso é beijo, tudo isso é abraço, tudo isso é sorriso, carinho, sopro, é transmissão de fluido magnético animal. E aí, no item 6, São Luís traz assim: já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Resposta: não. O fluido universal apenas anima a matéria. Aqui, ele está colocando aqui esse fluido universal que vai se transformar para dar vida na matéria. É disso que ele está colocando, é disso que ele está falando dentro do item 6, né, subitem 6 do item 74 do Livro dos Médiuns. Aí a gente vai na questão 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim. Então, primeira coisa, ele é o mesmo. Agora, vai ser modificado segundo as espécies. Ou seja, é o mesmo fluido vital, é o mesmo princípio vital ativado que vai se distribuir de acordo com a espécie. O ser humano tem um princípio vital de uma maneira, uma planta tem um princípio vital de um pouquinho diferente.
Entende? Um animal tem um princípio vital de um pouquinho diferente, cada um com o seu cada um. Tá? E ainda diz assim, é ele, o princípio vital, que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Tá? Então, a matéria, ela se movimenta, a planta se movimenta, o animal se movimenta, o homem se movimenta, né? Nem que fique parado, respirando, está movimentando, né? Então, ele se movimenta porque existe esse princípio vital ativado que vai permitir esse elemento, essa força motriz que vai permitir a vida. Na questão 67, finalmente, a gente recebe a pergunta de Kardec dizendo assim, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Resposta, só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Então, é necessário que a gente tenha esse fluido vital, que é o princípio vital desativado. É preciso juntar esse princípio vital com a matéria, ativar esse princípio vital, e aí, a partir do momento que você pega com esse princípio vital, que estava inativo, passa a ser ativado junto com a matéria, a gente tem o elemento vida. Se você tiver só o princípio vital não ativado, você não tem vida na matéria, né? Ou seja, você pode chegar com transmissão de fluido vital da maneira que você quiser para uma pessoa que esteja morta, uma matéria inerte, e essa pessoa jamais receberá a vida. Isso daqui é uma coisa espetacular, porque Jesus fazia o tempo todo isso, né? Ele o tempo todo dizia, eu não vim interrogar a lei. Então Jesus não vai, a Gênesis explica isso, ele não vai dar a vida numa pessoa que já não tem vida. Não tem como ele fazer isso. Ele não vai derrogar a lei de Deus. Se não tem vida, não tem vida. Então o que ele faz? A ressurreição que ele fazia, na realidade, eram pessoas que estavam, né, com um pouco fluido vital, ou oh, meu Deus! Agora faltaram as duas palavras. De uma tacada só faltaram as duas palavras, né? Quando a pessoa parece que está mortes aparentes, né? Faltaram as duas palavras. Daqui a pouco a gente lembra, está no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos é fácil da gente saber, tá? Vocês estão sabendo o que eu estou dizendo, né? Letargia, né? Acabei de lembrar as duas, de uma tacada só. Letargia e catalepsia. Tanto uma como a outra, interrupções que parecem que a pessoa está morta, parece, mas não está, né? E aí, a partir de uma doação de fluido vital, você consegue ter retorno à vida, entre aspas, porque a pessoa não está morta, ela já está com a vida, mas está com vida um pouco, né, insuficiente, vamos dizer assim. E na questão 67A, finalmente, última questão que a gente vai trabalhar na noite de hoje, ele diz assim, pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Resposta dos espíritos, sim, é isso aí. Tá? Então, aquilo que eu tinha dito lá atrás, nós estamos confirmando por intermédio da 67A, que é o sim, é isso que está aqui assim. Em cada uma das questões, ele foi montando, né? Eu mostrei o quadro como um todo, mas em cada questão ele foi montando esse quadro, né? Obrigado, Renate. Catalepsia e letargia era o segundo caso. Muito obrigado, tá? Então essa que é a situação, né? Ele está mostrando aqui assim que esse fluido universal se transforma em fluido cósmico universal, se transforma em fluido vital, que é o princípio vital inativo. E esse princípio vital inativo, tá? Quando não está unido ao corpo, ele está inativo, tá? Então olha lá, pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente, é isso daqui. Se você quiser colocar aqui, ao invés de princípio vital inativo, se quiser colocar princípio vital em estado latente, pode colocar também, não tem problema nenhum não, tá? É isso que quer dizer aqui essa situação que foi colocada aqui dentro da questão do Livro dos Espíritos. Na hora que ele tiver ativado, deixar essa latência e passar para o ativado e se unir a uma matéria, a um corpo, aí a gente tem a vida da maneira como a gente espera, como a gente sempre vê, tá bom? Então, um beijo para todos,
né? Fizemos aqui o nosso trabalho e quem tiver, porventura, alguma dúvida, fica aquela dica do Ricardo, né? Deixem as dúvidas nos comentários e a gente, dentro das possibilidades, vamos esclarecer, tá bom? Um beijo para todos. Bem, Eduardo, obrigada por esse estudo, né? Eu acho um estudo difícil, mas muito importante. Mas até que você explicou bem fácil, foi fácil de entender. Obrigada. Tá legal, valeu. Beijo. Tá. Então, meus irmãos, vamos agradecer o nosso Mestre Jesus por essa noite de estudo. Peço ao nosso Mestre, aos Espíritos de Luz, que estejam em cada lar, que estejam em cada leito de hospital, olhai pelos nossos irmãos. Quero pedir à Falange, doutor André Luiz, doutora Bezerra de Menezes, que possam amparar os nossos irmãos que se acham enfermos, que se acham em aflição, os que estão nos leitos dos hospitais ou que estão em casa com alguma enfermidade. Vou ler os nomes aqui, que está nessa nossa lista da CEP, que é para irradiação todos os dias, e também os que estão em nossos corações, nos corações de cada pessoa que está ouvindo essa palestra, que possa atingir todos os lares e todo o nosso planeta. Selma Aparecida Coutro, Antônio Ricardo Guimarães, Cátia das Graças Gomes Teixeira, Rosângela Gomes Guimarães, Luciana Braga Palma, Ismael da Cruz Furriel, Clara Nogueira, João Luiz Rego, Valéria Guimarães, Cristina Costa, Jupiara de Araújo, Ivonete dos Santos, Eliane Souza, Marília, Clarice Penteado, Vânia Lúcia Carvalho, Antônio da Silva Costa, Antônio Carlos Coutro, Eneside Souza Guimarães, Itacira Gomes Pereira, Elza Abranches, Vânia Barbosa da Silva, Maria de Jesus Nogueira, Mateu Parquinucci, Pilar de Carvalho Pomar, Terezinha Maria Assis Silva, Geni de Clara e Silva, André Ricardo Gomes Guimarães, Iane Lourenço, Luiz Simões de Almeida, Cauã Duarte, Lourdes Nogueira, Catarina dos Santos Teixeira, Joana Darque de Souza, Ireni Gomes da Silva, Adalci Paz de Oliveira Guimarães, Gione Nogueira Santos, Pedro Paulo de Souza, Marco Antônio de Miranda, Maria Brandão de Miranda, Leandro Guimarães Bezerra, Thaisa Bruns Quenusti, Camila Bruns Quenusti, Ana Clara Bruns Gomes, Maria Luísa Bruns Gomes, Suzana Aparecida Bittencourt, Cirlei Maria de Deus, Anabete Braga da Silva, Odilon Bezerra Pinto Coelho, Eleonor Grace Parquinucci Teixeira, Virgínia Guimarães, Ana Lúcia Bordalo, Tânia Leitão, Sueli Rodrigues Vasques. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada irmão, que o Senhor possa atingi-los em cada lar para dar o conforto necessário. Queria pedir também pelos nossos irmãos desencarnados, que desencarnou essa semana e na semana passada, que a espiritualidade possa estar recebendo os nossos irmãos, confortando os familiares e que eles possam seguir o caminho deles na espiritualidade, para voltar à pátria espiritual, para que eles possam ter paz. A Isabel da Luz e Elson Cardoso Brandão. Que a espiritualidade possa parar os nossos irmãos para essa nova jornada. E assim, meu Pai, eu agradeço essa noite de estudo, dando graças a Deus e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Graças a Deus que assim seja. Nízia vai tocar uma música para nós? Vou tocar óleo em tudo. Vilma Dantas. Então vamos lá.
Muito lindo, Nisa, muito lindo mesmo. Obrigado, obrigado, Eduardo, obrigado, Kátia. Nós vamos encerrar aqui, mas eu vou falar um minutinho, uma coisa rápida. Como todo sábado, eu tenho um coração dividido, né, entre a Casa Espírita Ilha de Paquetá e a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, aqui na Taquara, que quando eu estou aqui no Rio é a casa que eu frequento. E ontem um companheiro que eu convivi muito de perto, ele, infelizmente, retornou à pátria espiritual, talvez um pouco prematuro. Infelizmente, ele não se cuidou e essa doença, esse Covid-19, o levou. A casa é uma casa que trabalha muito com músicas, então todas as palestras de segunda, quinta e sexta-feira, cada palestra tem um coral distinto. A Nisa participa desses corais. Ainda temos um grupo jovem muito atuante, que também tem uma banda de músicas espíritas, e, paralelo a isso, ainda temos algumas outras pessoas que tocam, como era o caso do Elcio, que acompanhava o nosso querido irmão César nas palestras, como ele também esteve em Paquetá acompanhando a Cristina, ele fazia muita palestra cantada. E o Carlão, né, o Carlos Henrique, o Carlão, que também toca violão, conhecemos ele como Carlos do Violão, então é uma casa muito atuante. E o Elcio, ele gravou um CD chamado Deus, tá? E um CD muito bonito, e eu tive o prazer e a honra de poder, junto com ele, fazer toda a edição de vídeo desse CD. Esse CD ele foi todo digitalizado para vídeo, é um DVD com as letras passando no rodapé, e cada imagem tem um significado junto com a letra. Então eu vou homenagear o meu irmão Elson, que retornou ontem à pátria espiritual. O enterro foi hoje, 2h, no cemitério do Caju, com 2 músicas do CD Deus. E uma terceira música, uma curiosidade, o Elson, junto com a nossa Isabel da Luz, que desencarnou semana passada, ele musicalizou o hino da CEIP. Então, a Isabel da Luz desencarnou semana passada e o Elcio desencarnou ontem, e os dois criaram o hino da CEIP, vai ser a minha terceira música. Então, é a minha homenagem, porque é um hábito que a casa tem, de sempre que desencarna alguém, ir ao velório, e a casa sempre toca no velório as músicas preces, como aconteceu com a nossa companheira na semana retrasada, a nossa Dilma, e o coral teve. No caso do Elcio, não pôde ir porque a Covid não tem nem velório. Os familiares não podem acompanhar. Então, eu vou colocar as 3 músicas, logo em seguida já entro com a vinheta de fechamento e a gente se despede por aqui, tá? Eu vou abrir o microfone de todos para uma despedida rápida. O Luiz, a Kátia aí. Beijo para todos. Muita saúde. Beijo para todos. Boa noite para todos. Bom descanso. Boa noite, tchau. boa noite, Luiz. Luiz, querido, se cuida. Se cuida. Bota a Nisa para se cuidar também, tá? Então, é muito importante nós nos cuidarmos, porque essa doença está começando a levar pessoas muito próximas a gente, e que deixa a gente um pouco triste. Então, a minha homenagem
realmente é essa. Serão 3 músicas e mais a vinheta, a gente finaliza aqui. Grande abraço. Com Deus. Boa noite. Tchau, até a próxima. Do perfume que imantas o ar, do luar num campo em flor, brilham estrelas do teu olhar. A luz num mar de amor, agradeço ao Senhor. Melodia, canto de cristal, fonte viva no meu coração. Águas calmas a me banhar, sonho branco como algodão, agradeço ao Senhor. Não me vejo sem tua luz, Senhor. Tenho sol a me lembrar quão profundo é teu amor, Jesus. Me acalente, me faça sonhar. Melodia, canto de cristal, fonte viva no meu coração. Águas calmas a me banhar, branco como algodão, agradeço ao Senhor. Não me vejo sem tua luz, Senhor. Tenho o sol a me lembrar quão profundo é teu amor, Jesus. Me acalente, me faça sonhar. Não me vejo sem tua luz, Senhor. Tenho o sol a me lembrar quão profundo é teu amor, Jesus.
Fale com amor, ame tudo que puder. Sinta o valor na resposta que vier. Tente outra vez, lembre do herdeiro de Deus. Sei que me vês buscando o que ele sempre fez. Jesus nos ensinou o amor e Deus nos quer assim. Exemplos vivos de valor, razões pra ser feliz. Cada palavra atinge mais você. Não se magoe, aprenda a viver. Aperte minha mão, dando também o coração. Mas vale entender o que revidar sem direção. A voz que cala veste a paz. Segredos são assim. Medite antes de falar. Viva bem, feliz. Cada palavra atinge mais você. Não se magoe, aprenda a viver. Aperte minha mão, dando também o coração. Mas vale entender do que revidar sem direção. A voz que cala veste a paz. Segredos são assim. Medite antes de falar. Viva bem, feliz. Irmão querido que veio do outro lado de cá, bem-vindo à nossa sede
dia mais humano, vamos juntos festejar o presente de Jesus, nossa séria funcionar. Temos amor em palestras, bênçãos de paz e harmonia. Música nos transporta, a luz, saúde e alegria, praticando a caridade, na assistência ao irmão, vivenciando com estudo o espiritismo cristão, agradecidos a Deus, a Jesus e a Maria, gratificados estamos por sua companhia. Parabéns à nossa CEP, que com amor e alegria, com ação reta e vibrante, nos doa amor e energia. Parabéns à nossa CEP, que com amor e alegria, com ação reta e vibrante, luz do amor e energia. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina constitucional.